Muito boa noite, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande para mim estar começando com vocês mais uma aula de soteriologia. E principalmente por falar do assunto dessa noite, aquilo que move o cristão. Nós iremos falar nessa noite sobre fé. Você é uma pessoa de fé? Você acredita mesmo sem ter coisas palpáveis na presença do Criador na sua vida? Nós iremos falar dessa provisão feita por Deus a todos nós e qual é a nossa atitude perante Deus quando agimos com fé. Mas antes então de entrar no assunto dessa noite, antes então de decorrermos todos os versos bíblicos relacionados à aula dessa noite, eu quero convidá-lo a fazer uma breve oração. Curve sua fronte e vamos orar pedindo a direção de Deus mais uma vez para a nossa aula. Vamos orar. Deus e Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma noite aqui pela TV Fatec iniciarmos uma aula de soteriologia. Hoje iremos falar sobre fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, aumente a nossa fé. Nos dê a cada dia mais e mais fé e que possamos ter a certeza, ó Deus, da Tua presença na nossa vida e da Tua breve volta. Senhor, abençoe a todos os alunos, todos aqueles que assistem essa aula online e todos aqueles que assistirão essa aula no futuro. Senhor, venha abençoar a vida de todos, eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse a vocês, vamos adiante. O tema dessa noite, então, é fé. Como anda a sua fé? Você tem fé? Você não é uma pessoa de fé? Bom, nós vamos ver hoje a importância, então, de se ter fé. Quero dizer que algo essencial para a vida do cristão é ter fé. Veja, o pecado fez separação entre Deus e o homem. E através da morte de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus daquilo que nós éramos escravos. O pecado já não mais atua na nossa vida. E hoje, por estarmos reconciliados com Deus, estamos debaixo da graça, nós cremos nisso pela fé. Veja, apesar de nós sabermos que Deus está presente pela fé todos os dias da nossa vida, ceticamente falando, vamos dizer assim, nós não vemos a Deus, nós não o tocamos, não o presenciamos na nossa casa no dia a dia, de maneira carnal que a gente possa tocar. Mas pela fé nós acreditamos que Ele está presente todos os dias nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vida e na vida das pessoas que amamos. Então hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a fé. Vamos adiante? Bom, a fé, meus queridos, é o segundo elemento essencial necessário para receber a salvação. Como eu já disse na oração, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ser uma pessoa salva em Cristo Jesus, você precisa acreditar que Jesus pode salvar. Ou seja, você precisa ter fé. A pessoa que verdadeiramente se arrepende tem fé. E quem tem fé naturalmente também se arrepende. Então, nós falamos na semana passada de arrependimento. Então, quem se arrepende é porque teve fé. Agora veja, quem tem fé também, naturalmente, é uma pessoa arrependida. Uma coisa é ligada à outra, uma coisa não é mais importante do que a outra. O arrependimento é importante e a fé também é importante. Nós estudamos bastante semana passada sobre arrependimento. E hoje nós falaremos sobre a fé, que é tão importante quanto o arrependimento. Vamos adiante? Queria ler para vocês o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6. E a palavra de Deus nos diz assim: ora, como eu já disse, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como é que eu posso pertencer ou fazer alguma coisa se eu não acreditar naquilo, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você e sua esposa vão fazer um cruzeiro, né? E esse cruzeiro de navio vai passar em alguns lugares aí, e
você olha para o navio e fala assim: eu não acredito que esse barco vai flutuar. Se você não acredita que aquele barco vai flutuar, você vai entrar num barco que vai afundar? Não vai. Por quê? Porque você tem a certeza que ele não vai flutuar. Quando nós falamos de fé, nós falamos de certeza. Nós acreditamos, no caso com relação a Deus, que Ele existe. Mesmo não o vendo, mesmo não o tocando, nós acreditamos que Ele está sempre no meio de nós. Isso é ter fé. Então deixa eu ler para vocês, olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, nós temos um Deus que não é visível, devido ainda por sermos pecadores. Um dia aquele que é invisível será visível a todos nós quando formos transformados. Mas enquanto somos pecadores, nós somos limitados a acreditar em Deus pela fé. Agora veja, como é que eu posso ter Deus no coração, acreditar em Deus, se eu não o vejo, se Ele não está aqui, se não for somente pela fé? Eu não tenho como provar Deus em um laboratório, por exemplo. Mas eu acredito que Deus existe mediante a minha fé. Talvez você fique pensando: poxa, mas será que eu não tenho nenhuma prova, não tem nada que me prove que Deus existe? Será que eu não deveria ficar procurando a Arca de Noé, a Arca da Aliança? Não ficaria procurando a túnica de Jesus, o Santo Sudário ou qualquer coisa assim? Eu quero dizer, queridos, que para a vida do cristão isso não é necessário. Você não precisa ficar provando que Deus existe. Sabe por quê? Porque você tem fé. E para o cristão a fé é suficiente. E é algo que pode ser desenvolvido. Se para você a tua fé ainda você acha que é pequena, você ainda acredita desacreditando, eu quero te dar a boa notícia: você pode desenvolver a sua fé. E ela pode a cada dia se tornar maior e maior. Vamos adiante? Veja, qual é a importância da fé? A fé é o único caminho de acesso a Deus. Tudo que o crente recebe de Deus, ele recebe pela fé. Quando nós fazemos uma oração, fazemos algum pedido a Deus, é pela fé que nós temos a certeza que Deus vai atender o pedido. Seria incoerente eu fazer uma oração, pedir alguma coisa para Deus e não acreditar que Deus vai responder a minha oração. Eu quero dizer a você que Deus responde todas as orações. Sim, todas. Só que às vezes a resposta que Deus dá não é aquela que nós esperamos. Deus basicamente ele responde as orações de 3 maneiras. Ele diz sim, mas ele também pode dizer não, e ele ainda pode dizer espera um pouco, não é a hora. Quando algo é extremamente bom para você, Deus diz sim. Agora, quando a gente acha que é bom, mas Deus sabe lá na frente que não é bom, Ele diz não. Agora, quando não é o momento para você receber determinada bênção, Deus diz espera um pouco. Vou dar um exemplo. Você imagina que eu tivesse 15 anos de idade e orasse assim a Deus: Senhor, eu sou um menino de 15 anos, não tenho carteira de motorista, mas como o Senhor é Deus poderoso, eu queria que o Senhor me desse uma BMW para eu sair correndo pelas ruas, porque eu gosto de velocidade. Eu acredito que esse é o tipo de oração que Deus diria não. Por quê? Porque não está correto um menino de 15 anos dirigir e muito menos sair pelas ruas correndo, dando cavalo de pau, fazendo coisa parecida. Agora vamos ver uma oração possível para Deus dizer sim. Senhor Deus, estou indo visitar uma família. Ela está passando por necessidades. Que eu seja um instrumento teu na vida dessa família. Que eu possa ajudá-la. Que eu possa ser, Senhor, alguém que faça a diferença na vida dessa família. Olha, quero dizer que provavelmente, para essa oração, Deus responderá sim. Agora, quando Deus diz, espera um pouco. Existem coisas que nós queremos de imediato, mas se nós a recebermos de imediato, talvez nós tenhamos problemas com essas coisas. Lembra do menino de 15 anos? Talvez no futuro, se ele fizer uma oração e pedir a Deus um carro para servir a Deus, um carro que seja útil à família, não para fazer loucuras, Deus pode abençoá-lo sim com um automóvel. Então, naquele momento que ele está orando, Deus pode falar para ele: espera um pouquinho, ainda não chegou a hora. Sabe, queridos, tudo depende
da forma que é feito o seu pedido, da forma que é feita a sua oração. Agora tenha fé, porque Deus ouve todas as orações. As respostas, às vezes, não são aquelas que nós queremos, mas sim aquelas que são de acordo com a vontade de Deus. Então, quando oramos a Deus, quando pedimos alguma coisa a Deus, devemos tomar o propósito de pedir a Deus que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. E ter fé que Deus fará sempre o melhor na nossa vida e na vida das pessoas que amamos. Vamos adiante? Queria ler para vocês 3 textos bíblicos, ou melhor, 4, que nos apontam a salvação através da fé, tá? Você precisa de fé para ser salvo. Você precisa acreditar, crer no seu Salvador. Vamos ler Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mas veja, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Como eu disse a você, é algo que pode ser desenvolvido. Você lembra da parábola dos talentos? Aquele que tinha 10, ganhou mais 10. Aquele que tinha 5, ganhou mais 5. Aquele que tinha 1, enterrou a moeda, por medo. E aquele que enterrou a moeda foi considerado um servo mau. Queridos, Deus está dando a você uma moeda, um talento, um dom, que é a fé. E que Deus espera que você faça, que você desenvolva a sua fé. Que você não enterre a sua fé. Que você a cada dia, através da palavra de Deus, através da sua comunhão com Deus, aumente a sua fé. Faça melhor. Procure cada vez mais crer no seu Salvador. Porque pela graça você é salvo, mas mediante a fé que você tem nisso. Veja Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja, não adianta falar assim, para ser salvo eu vou me batizar? Mas você acredita no seu Salvador? Não acredito, mas eu me batizo. Se é isso o princípio, o fundamento para a salvação é se batizar. Mas veja que o texto diz quem crer e for batizado. Então é necessário sim para a sua salvação ter fé, acreditar que Deus pode lhe salvar. Outro verso que eu quero ler para vocês é Atos 16:31. E a palavra de Deus nos diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. A base da vida cristã, crer, acreditar, ter fé, tá bem? João 1:12, mas todos quanto o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Você quer ter o poder de Deus na sua vida, meu querido aluno? Creia que Deus pode lhe conceder esse poder. Não pense que Deus não pode. Deus pode sim, acredite, tenha fé. E veja que quando Jesus fala de fé na Bíblia, ele fala, quem dera nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes que nós temos. Ela é bem miudinha, dá uma árvore frondosa, mas a semente é bem pequenininha. E aí Jesus vem nos dizendo o seguinte, que a tua fé, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininha, você conseguiria mover montanhas, fazer com que uma montanha se deslocasse daqui para ali. Eu não estou vendo ninguém movendo montanha, querido, por aí. Então veja, nós precisamos desenvolver a nossa fé, porque a nossa fé ainda pode crescer muito mais. É lógico que pela fé você poderia me falar, nossa, pela fé maravilhas aconteceram na minha vida. Não foram montanhas literais, mas Deus removeu montanhas de problemas que tinha na minha vida. Montanhas de dificuldades, montanhas de caminhos errados, e eu acredito que você teve fé para isso. Mas acredito também que a cada dia nós podemos ser melhores na fé e desenvolvermos mais a nossa fé. Veja João 1:12, mas todos os quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós temos que crer, queridos. Nós temos que crer. Atos 16:31. E eles lhe disseram,
crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Você quer salvação para sua família? Acredite e faça com que também os teus queridos acreditem também. Vamos adiante? Mais 2 versos bíblicos, vejam. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O que é fé, por exemplo, na minha vida? Há 2 meses atrás eu estava com um problema para resolver. Não era um problema grande, não era algo que atrapalharia a minha vida se eu não resolvesse, mas era algo que eu gostaria de fazer em prol de alguém. E qual foi a minha decisão? Orar pelo assunto e acreditar que Deus poderia me ajudar. Sabe o que aconteceu, meus queridos? Nesse final de semana que passou, eu pude então ajudar a quem eu queria ajudar. Deu tudo certo, tudo funcionou, não faltou nada. Fui bem, voltei bem e graças a Deus deu tudo certinho. Tudo, tintim por tintim, foi feito de acordo com a vontade de Deus. E eu conseguia alcançar o meu objetivo, que era ajudar alguém. Sabe por que deu certo? Porque eu pedi a Deus com fé que Ele me completasse naquilo que eu não tinha condição. Pedi a Deus com fé que Ele suprisse as necessidades que eu tinha mediante o assunto. E sabe o que foi mais maravilhoso, meus queridos? Deus atendeu ao meu pedido. E eu acredito que foi Deus que atendeu, porque não tem outra explicação. Todas as situações saíram do comum para que pudesse acontecer. O que era improvável apareceu para poder resolver o problema. E milagres, como eu disse a vocês, aconteceram nesse final de semana. Por quê? Mediante a fé que Deus pode fazer milagres. Veja só, Romanos 5, de 1 a 2. Têm sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você acredita que Jesus virá um dia para te buscar e te salvar desse mundo fedido que a gente vive? Se você olhar, esse mundo é cheio de problemas. É só ligar a televisão aí no Datena, nos outros aí que tem, né? Corta pra mim, qualquer coisa assim, né? João 5,24 nos diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você ouviu a Deus um dia. Um dia alguém lhe apresentou o Evangelho, alguém lhe apresentou a palavra de Deus e você conheceu a Cristo Jesus. Aí você tinha 2 opções: acreditar, ter fé, ou não acreditar. Com a graça de Deus você acreditou. Você começou então a desenvolver uma fé cristã, acreditando no Salvador que você agora então conhece. E a cada dia nós precisamos desenvolver mais a nossa fé, aprendermos, sabermos que Deus é poderoso para estar conosco em todos os momentos. Tenha fé. Vamos adiante?
Agora veja, você quer a plenitude do Espírito Santo na sua vida? Isso vem mediante a fé. Acreditar que o Espírito Santo atua na sua vida, que você pode ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, você pode fazer coisas maravilhosas na mão de Deus. Antes, você tem que acreditar que isso é possível. Veja Gálatas 3, verso 14. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O Espírito Santo vai agir na sua vida? Você vai se tornar um instrumento de Deus? Você quer receber os dons do Espírito Santo? Tenha fé. Acredite que isso vai acontecer. João 7,39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não existisse. Ele já existia, sempre existiu. Ele é coeterno também, junto com Deus e com Deus Pai e Deus Filho. Mas ele ainda não havia sido dado. Mas veja, o Espírito Santo foi dado a todos aqueles que creram que o Espírito Santo poderia ser dado a eles. Você acredita que o Espírito Santo pode habitar em você e você ser um instrumento de Deus com o poder do Espírito Santo? O que você precisa para isso acontecer? Ter fé, acreditar que isso pode acontecer. Vamos adiante? Mais 2 versos bíblicos e agora falando sobre a santificação pela fé. Nós já falamos o que é santificação. Santificação é o processo pelo qual o cristão caminha na vida cristã. É o crescimento em Cristo. A pessoa que é santa, a pessoa que é santificada, ela é separada, ela tem uma vida diferente de uma pessoa que não é santificada. Os seus costumes, os seus hábitos, o seu estilo de vida, a sua comunhão é diferente. E a cada dia essa pessoa cresce em Cristo Jesus. Busca mais e mais a santificação. Busca mais e mais estar ao lado de Deus. E como que eu vou conseguir atingir a santificação? Pela fé. Veja o que diz Atos 15, verso 9. Não se fez diferença alguma entre ele e nós, purificando os seus corações pela fé. Jesus, quando veio a esse mundo, não fazia diferença entre as pessoas. Ele se fazia igual às pessoas, ele veio para servir. Agora veja, purificava o coração das pessoas mediante a fé que as pessoas tinham. Vocês lembram do cego Bartimeu? Cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho quando Jesus passava. E ele então começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos que estavam por ali começaram: ô ceguinho, o que você quer? O que você está gritando aí? Você acha que o mestre vai te atender? Veja que nem os discípulos acreditavam que Jesus ia perder o tempo dele com um pobre ceguinho que estava sentado à beira do caminho. Mas Bartimeu não se intimidou. Ele continuou gritando. E gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi atender Bartimeu. Chamou. E ele, no mesmo instante, jogou a sua capa. Sabe, queridos, a casa daquele ceguinho, do cego Bartimeu, era a sua capa. E se ele jogou longe a capa, é porque ele tinha fé. Ele tinha certeza que Jesus iria curá-lo. Porque era exatamente isso que ele ia pedir para Jesus. E não deu outra. Jesus o curou. Agora, mesmo ele tendo um problema para a vida, porque enquanto cego ele recebia esmolas. Agora que ele não era mais cego, ele não iria mais receber as esmolas. Ele ia ter que trabalhar com outra coisa. Mas veja, ele seguiu Jesus no caminho. Alguém que estava sentado à beira do caminho, agora é curado por Jesus, joga sua capa longe e passa então a seguir Jesus no caminho. Muitas pessoas estão sentadas por aí à beira do caminho nesse mundo, meus queridos. Mas pela fé, nós podemos andar com Cristo e seguir Jesus no caminho que nos leva à salvação. Veja Atos 26, verso 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas converterdes à luz,
e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos adiante? Nós podemos também, queridos, pela fé, termos segurança. Já cantou uma música assim? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Queridos, você acredita que você está seguro em Cristo Jesus? Vamos ler alguns textos aí que nos dão essa segurança, né? Que pela fé nós podemos estar seguros em Cristo Jesus. Veja 1 Pedro 1,5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Veja Romanos 11:20, está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, e vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Veja 2 Coríntios 1:24, não que tenhamos domínio sobre sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Como nós já falamos, queridos, não tem nada que a gente possa pegar. Existem até pessoas que começam a tentar diminuir a Deus, né, e fazem coisas palpáveis. Transformam Deus em objetos, em coisas assim, porque sentem a falta de um Deus que você não pode tocar. Mas eu quero dizer a você que é exatamente isso que Deus espera de você, que você acredite sem ver. Ele disse para Tomé, enquanto Tomé o tocava, bem, você acreditou porque você viu, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você acredita? Que importante seria se você acreditasse mesmo, sem ter que ficar buscando provas, fundamentos, experimentos em laboratório. Você acreditasse somente mediante a fé. Vamos adiante? Outra coisa que nós podemos atingir pela fé, meus queridos, é uma paz perfeita. Pela fé nós estamos seguros, mesmo se estivermos no paredão do fuzilamento. Mesmo se estivermos próximos à morte por causa de uma doença, de uma enfermidade. Nós temos paz, porque acreditamos que no nosso Salvador e naquilo que Ele pode fazer por nós, não só nessa vida, mas durante toda a eternidade. Veja só o que diz Hebreus 4:3. Pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso. Isaías 26, verso 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vamos adiante? Cura mediante a fé. É possível se curar? Queridos, claro que é possível. Jesus curou várias pessoas, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, mesmo sendo possível obter uma cura, a principal cura que nós devemos ter é a cura espiritual. É abandonar a vida de pecado e ter uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Essa é a maior cura na vida do crente, é a maior cura na vida do cristão. É lógico, com relação a curas físicas, Deus pode sim nos curar. Mas lembra o que eu disse para vocês, como Ele pode responder? Sim, não e talvez. Ou vocês acham que, por exemplo, todas as pessoas que morreram de câncer hoje, na sua maioria não pediram para Deus que não morressem? É bem possível que muitas pessoas peçam alguma coisa para Deus, peçam para ser curadas e Deus não cura. Será que Deus é mau? Não. Mas as doenças, meus queridos, são consequências desse mundo em que vivemos. Deus pode curar? Pode. Deus tem poder para curar? Tem. Mas existem situações, e até esquisito eu falar isso, mas existem situações que é melhor que a pessoa morra do que ela se perca estando viva. Existem pessoas que, se morressem hoje, estariam salvas. Num abrir e fechar de olhos, veriam a Jesus.
E talvez se vivessem um pouco mais, desanimariam da fé e deixariam de entrar no reino de Deus. E agora o que é melhor? Talvez você fale, não, nem nenhuma nem outra, né? Mas o que é melhor? Morrer precocemente, mas morrer salvo? Ou viver uma vida aí de 100 anos e morrer perdido? É lógico que o melhor sempre é a salvação, o melhor sempre é estar ao lado de Cristo. Então entenda, Deus pode curar? Pode. Deus queria que todos nós estivéssemos curados? Sim. Mas a maior cura que Deus pode fazer na minha vida é a cura do pecado. E isso eu consigo já mediante a fé. Veja Tiago 5,15. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Queridos, já orei por várias situações de pessoas enfermas. E eu quero contar um caso para você de uma situação. Eu não pedi autorização para o pai da criança, mas eu vou contar porque ele é meu amigo e ele não vai ficar bravo, porque ele já contou essa história também em vários lugares. Eu tenho um amigo que tem um menininho, ele tem 5 anos, bem novinho. E quando ele tinha 4, queridos, ele estava andando no quintal e por um acidente ele relou numa cerca elétrica. E a cerca elétrica fez com que o seu coraçãozinho parasse. O pai, quando viu aquele filho jogado no chão caído, devido ao choque que ele levou na cerca elétrica, ele e a mãe saíram desesperados, com o filho desacordado e sem o coração bater, aqui para a Santa Casa da nossa cidade. O menino entrou como se tivesse morto no hospital. E aquele pai, assim que o menino entrou para a sala para ter os cuidados médicos, aquele pai foi para a capela do hospital para poder orar. E ele disse para mim que orou como nunca tinha orado na vida. E pediu a Deus que fizesse um milagre na vida do filho. Pediu a Deus que Deus fizesse a vontade dele, mas que do fundo do coração, ele queria ter muitas oportunidades ainda com seu filho. Ensinar muitas coisas para o seu filho, menininho de 4 anos, e ter seu filho em casa, que é a alegria do lar. O que aconteceu? Deus respondeu a oração, queridos. E aquele menino que ficou com o coração sem bater durante 11 minutos, voltou à vida no hospital. E o menino está bem de saúde, está vivo. Normalmente uma pessoa que leva uma descarga elétrica como essa, que vive, porque a maioria não vive, mas os que vivem levam 40, 50 dias para recuperar. E esse menino, com 1 semana do choque que levou, estava na igreja, junto com o pai e com a mãe, agradecendo a Deus pelo milagre que Deus havia feito na vida deles. Sabe o que é isso? É cura mediante a fé. Onde já não há mais possibilidades médicas, Deus atua. Talvez você já tenha escutado algum médico falar, puxa, mas seu Deus é forte, hein? Puxa, não tinha mais chance e a pessoa não tem explicação. O exame aqui não aparece mais nada, ele está curado. Eu quero dizer que isso é o poder de Deus atuando na vida. Deus pode sim curar. Deus pode sim curar. Quando você orar e pedir uma cura a Deus, peça para que Deus faça a vontade dele e confie. É lógico que nós queremos as pessoas queridas curadas, queridos. Mas Deus sabe o que é melhor para a vida de cada um. E às vezes, o melhor é cessar o sofrimento de uma pessoa. Às vezes o melhor é que a pessoa, naquele momento, morra para não se perder depois. Confie em Deus. Aceite, acredite na resposta que Deus tem para a sua oração, principalmente a oração de cura que nós estamos falando. Veja Atos 14, verso 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Deus pode curar. Mas como eu já disse, a maior cura que Deus pode fazer e quer fazer na sua vida é a cura do pecado. Essa cura sim nos leva a uma morte que é chamada de morte eterna. Então nós devemos nos livrar do pecado. E esse milagre, mediante a fé, essa cura, tem que acontecer na nossa vida.
Vamos adiante? Outra coisa que nós conseguimos mediante a fé é a vitória sobre os adversários que normalmente nos atormentam nesse mundo. E quais são os nossos adversários? O mundo, a carne, o diabo. Eles podem ser vencidos pela fé. Veja só 1 João 5,4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Imagine uma pessoa que é destruída, que tem a vida destruída pelas drogas. E aí ela conhece Jesus e acredita que Jesus pode livrá-lo das drogas. O que ela está fazendo? Ela está vencendo um dos males desse mundo, que são os entorpecentes, que são as drogas. Nós conseguimos vencer o mundo mediante a fé que temos no nosso Salvador. Veja só Efésios capítulo 6, de 11 a 16. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos em vossos lombos com a verdade, e vestida com a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Hoje, na aula, eu tive que falar sobre um assunto que as crianças às vezes não sabem o que estão mexendo, o que estão fazendo. Tem algumas coisinhas que eles fazem por modismo. E ultimamente está na moda eles fazerem uma tal de brincadeira, um tal de Charlie, não sei se você já ouviu falar isso, ou se teu filho em casa apareceu com essa história de Charlie. Eu quero dizer que essa brincadeira do Charlie, aquela brincadeira que antigamente se fazia do copo, de fazer o copo andar e responder as coisas, são práticas abomináveis a Deus. Deus não gosta disso. Deus não quer que seu filho nem meu filho faça uma coisa como essa. Isso é uma armadilha de Satanás para que as pessoas desviem a atenção, principalmente as crianças que são curiosas sobre o assunto, que estão brincando com esse negócio, principalmente para que as crianças depositem sua fé, sua esperança numa brincadeira de adivinhação. Deus não aprova adivinhações. Deus não aprovou, por exemplo, a atitude do rei Saul quando foi consultar uma médium em Endor. Deus não aceita esse tipo de situação. Isso para Deus é abominável. O que é isso? Isso é um dardo inflamado de Satanás na vida das pessoas. Quando eu ligo a minha televisão e coloco lá um filme de terror, isso é um dardo inflamado de Satanás. Quando eu traio minha esposa, quando eu sou desonesto nos negócios, isso são dardos inflamados. Agora, como que eu posso vencer tudo isso? A palavra de Deus nos diz: tomando sobretudo o escudo da fé. Porque todos os dias, meus queridos, o inimigo ele quer te tentar, ele quer te levar para o buraco. Mas se você está protegido com o escudo da fé, eu quero dizer, meu querido, que os dardos podem até bater no seu escudo, mas vão espirrar longe e não vão te atingir. Sabe por quê? Porque você tem fé no teu Salvador e sabe que Ele é maior do que qualquer pecado, de qualquer tentação, de qualquer coisa que Satanás venha te oferecer. Eu conversei muito com meus alunos e eles entenderam e fizeram o propósito de não mais brincar com esse tipo de coisa, porque não é legal ficar brincando com o pecado, ficar brincando com o inimigo. Isso só leva as pessoas à destruição. Quero ler ainda Romanos capítulo 6, verso 11, diz assim: da mesma forma considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Vamos adiante. A tua vida cristã, do começo ao fim, queridos, e o fim é na volta de Jesus, ou na espera de Jesus, quando você estiver na sepultura, e não vai ter mais consciência de nada, né? Enquanto você estiver vivo. A vida cristã inteira deve ser vivida através da fé. Veja Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isso é todo o tempo de vida. Tá bem? Abacuque 2,4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O texto que foi dito em Romanos, ele foi tirado desse texto, né? Foi a inspiração do autor de Romanos, foi esse texto de Abacuque, tá? Que o justo viverá pela sua fé. Vamos adiante. Gálatas 2,20 nos diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você acredita nisso? Então eu quero dizer para você que você tem fé. Você é uma pessoa de fé. Vamos adiante? Queridos, a fé é parte importante e integrante no recebimento inicial da salvação. A pessoa só pode ser salva se ela acreditar que ela pode ser salva. Como é que Jesus pode salvar uma pessoa que não acredita nele? Que não acredita que pode ser salva? Não tem jeito. Então veja, parte importante e integrante no recebimento inicial da salvação. Veja 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E sabe por que o amor é o maior desses? Vou explicar. Sabe até quando você vai ter fé? Até a volta de Jesus. Depois você não vai ter mais fé. Você não vai mais precisar ter fé. Sabe por quê? Porque aquilo que hoje você não vê, você vai ver todos os dias. Então a fé vai deixar de ser necessária. Isso também acontece com a esperança. Hoje nós temos a esperança da volta de Jesus. Mas quando Jesus voltar, nós também não vamos mais precisar de esperança. Por quê? Pelo simples fato que Jesus já voltou. Agora o amor, queridos, esse durará para sempre. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é eterno. Esse para sempre vai estar comigo e com você. Fé, nós não vamos ter mais necessidade. Esperança, também não. Mas o amor durará para sempre, porque Deus é amor. E Deus estará conosco todos os dias dessa vida. Vamos adiante? Creio que chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha entendido a importância da fé na sua vida. Semana que vem falaremos sobre outro tema. Deixa eu até olhar aqui já na minha apostila para começar falar com vocês. Nós falamos sobre fé e semana que vem nós iremos falar sobre justificação. Fomos justificados, tá? Nós temos uma justificativa. Sabe quando a gente não está na nossa cidade e para resolver o nosso problema, nós vamos lá e justificamos o nosso voto? Nós fomos justificados do problema que tínhamos. E qual era o problema? O pecado. E quem nos justificou? Cristo Jesus. Mas isso fica para a semana que vem. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, algo que você queira perguntar, o nosso e-mail é alunoead@fatec.com.br, aos cuidados do professor João Brás. Quero desejar a você e a sua família uma boa noite, que você fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para você.